Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso GuidoCast. Esse é o segundo episódio da nossa segunda temporada desse projeto que já ganha o nosso coração. Esse episódio vai ser muito especial porque a gente vai falar com alguém, vocês já vão perceber aqui que o nosso estúdio está diferente, a gente vai falar virtualmente com alguém que tem muito a contribuir com a gente também nesse projeto. Antes disso, eu quero comentar com vocês sobre a novidade que a gente tem aqui no GuidoCast. Desde semana passada, a gente recebeu um grande presente, que é o fato de o nosso podcast estar sendo transmitido também na Rádio Cidade em Dia. Aos sábados e domingos, nos sábados às 19 horas e no domingo às 14h30, toda semana, a gente vai ter os nossos episódios reproduzidos por lá também. A gente agradece de todo o coração o Grupo GCR, a equipe da Rádio Cidade em Dia, que nos recebeu de braços abertos para contribuir também com essa nossa missão de levar informação e fazer esse trabalho de formiguinha para informar de forma leve, completa e respeitosa sobre o câncer em crianças e adolescentes. Desde já o nosso muito obrigada e que essa parceria perdure aí por muito, muito tempo para que a gente leve essas mensagens de otimismo também cada vez mais longe. Para hoje, então, a gente vai receber a Daniela Gerente Petri Piotto, ela que é reumatologista pediatra, tem 71 mil seguidores nas redes sociais, mas ela vai falar com a gente sobre muito além da reumatologia pediátrica. Ela vai falar com a gente sobre a filha dela, a Laura, em quem ela mesma diagnosticou uma leucemia. Então, veja bem, ela enquanto profissional, enquanto médica, percebeu sinais e sintomas na própria filha e encaminhou esse diagnóstico e vai contar pra gente um pouquinho com essa visão não só de mãe, mas de médica, de profissional da saúde, de como vem sendo esse tratamento que a Laura vem enfrentando. Daniela, desde já eu te agradeço mais uma vez o teu aceite, né, essa tua leveza de falar também sobre esse assunto e algo que coaduna muito, né, que conversa muito com aquilo que a gente vem tentando levar de informação também aqui no nosso podcast. Estou muito animada, muito ansiosa para te ouvir também sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda. Obrigada, viu, que agradeço, né, pelo convite. Como eu falo, é sempre importante chegar cada vez mais cedo nas famílias, né, sejam aquelas que já foram diagnosticadas com câncer, para a gente compartilhar as experiências, que não é fácil a gente estar do lado de cá, né, como mãe de uma filha com câncer, por exemplo, com leucemia, como é o caso da minha filha, da Laura, e também para a gente poder aí fazer um diagnóstico precoce e ajudar outras famílias para que não passem também por esse sofrimento, ou se receberem um diagnóstico, ter a oportunidade de um tratamento adequado, né, para ter um melhor prognóstico. Obrigada, viu? Perfeito, Daniela. Então, para começar essa nossa conversa, eu queria, Daniela, que tu contasse um pouquinho pra gente sobre a tua família, a história de vocês de forma geral, para aproximar a gente um pouquinho e entender qual é o teu cenário, o cenário da tua família. Quantos filhos tu tem, onde vocês moram, como é que é o dia a dia de vocês, para depois a gente contar um pouquinho do diagnóstico. Certo, eu sou de Florianópolis, sou médica pediatra, eu fiz residência de pediatria em Curitiba, no Hospital Pequeno Príncipe, mas fiz faculdade na Universidade Federal de Santa Catarina, onde a minha família mora, né? Então é muito um prazer estar aqui falando para os catarinenses também, para todo o Brasil. E vim para São Paulo fazer reumatologia pediátrica já há mais de 15, né, quase 20 anos, e fiquei, né, me apaixonei por essa especialidade, conheci meu marido, tenho duas meninas, uma de 12 anos, que é a Júlia e a Laura, de 8 anos. E a gente tem a nossa rotina de escola, né? Eu no trabalho, sendo médica, no hospital, no consultório, inclusive sou professora também na universidade. E justamente nos dias ali, que foi no começo de março, o diagnóstico, né, de 2023, a gente estava com aulas dando de anamnese, né, para os alunos de medicina. E eu sempre gosto de pontuar muito que as dores nas pernas, né, as dores articulares ou uma febre, a gente sempre tem que descartar a infecção, que é o mais comum, causas oncológicas como leucemia, câncer, que também pode ser sintomas parecidos com uma infecção, como uma gripe, uma virose, por exemplo, né? E para depois chegarem nas nossas doenças reumáticas na infância. Então, assim, teve todo um contexto aí que me ajudou muito nesse diagnóstico precoce da Laura. Certo, e hoje vocês vivem os 4 em São Paulo, elas já nasceram aí? Isso, elas nasceram aqui em São Paulo, né, onde eu moro aqui desde 2006,
né? Já faz aí quase 20 anos, 18 anos. E elas são paulistas, né? Eu sou catarinense, meu marido é do interior de São Paulo. E a gente tem a nossa rotina aqui. Muita gente até brinca, nossa, Dani, como você consegue morar em São Paulo? Porque quando a gente vê na televisão de só as marginais paradas, aquela vida loucura, aquele trânsito, mas eu brinco que é porque a gente vive em bairros, né? Então a gente tenta fazer tudo próximo, né? A universidade, a escola dos filhos, o supermercado, tudo próximo ali, então a gente não pega esse trânsito louco aí que o pessoal vê na televisão. Ah, legal. Dani, então tu pode relatar um pouquinho pra gente, então, como é que foi esse diagnóstico? Aconteceu, então, em março do ano passado, né? E Isso. não era algo que tu... distante da tua vida, porque a tua especialidade conversa um pouco também, né? Como é que foi, Isso. assim? Conversa muito a minha especialidade junto com a oncologia e reumatologia, né? Claro, a oncologia na sua gravidade, que a gente tem que fazer um diagnóstico precoce, porque tem esse risco da vida, da morte, né? Se não for tratada corretamente. E tem, por outro lado, o reumatismo, as doenças reumáticas na infância, que muita gente que nem sabe que criança pode ter reumatismo, acha que é coisa de velho, mas tem também a sua, não mortalidade, mas sim a sua morbidade, que afeta muito a qualidade de vida da criança, né? Se também não for tratada corretamente. Então, a Laura, na época, ela tinha 7 anos, né? A gente foi em março, inclusive a gente passou o verão no sul, né? Brincadeiras, em fevereiro, carnaval, aquela loucura, sem sintomas nenhum. Na primeiro final de semana de março, ela teve o aniversário da melhor amiga da escola, em que a gente foi num domingo à noite. Né, no buffet infantil, então ela pulou muito, brincou muito, como toda criança. Inclusive eu tenho vídeos, né, que eu até compartilhei nas minhas redes sociais, né, do dia, assim, dela pulando, feliz, tipo, não dava pra gente perceber nada, né, aquela coisa que a gente fala que não dá pra gente ver o câncer, né, simplesmente vem ali, acaba com a nossa vida, mas a gente não viu, né, a gente até tenta pensar, nossa, onde que eu não peguei, né, que ela já estava ruimzinha. No caso da minha filha, não foi um quadro arrastado, né, e no dia seguinte ela acordou com muita dor na perna, assim, muito cansada, e ela falou, mãe, não quero ir pra escola. Eu falei, não, filha, fica em casa mesmo, porque até eu tava cansada, a gente chegou meia-noite, né, 6 horas da manhã já acordar pra ir pra escola às 7, eu falei, descansa, ótimo. Ela ficou descansando. Quando eu voltei à tarde do trabalho, ela já estava melhor, só que ela estava quietinha. Ela não estava assim, aquela menina que vem, corre, pula, brinca, porque criança está sempre ativa, né? Criança está sempre ali no sofá e vai pegar um desenho para pintar. Ela estava mais ali vendo televisão, ok. Mas já me bateu um alerta, porque eu acho que a gente tem que confiar muito no sentimento da mãe, no instinto materno. Alguma coisa já me falou, tá estranho. Mas eu falei, o cansaço, né, no dia anterior, de repente, né, ela estava um pouco gripada, também 15, 20 dias atrás, e a gente sabe que pode ter aqueles quadros reativos após um quadro viral, uma miosite viral, né, um quadro reacional, e ela não fez febre em nenhum momento. Na terça-feira de manhã, ela foi para a escola, inclusive, sim, acordou de boa, não teve nenhum sintoma. Só que quando ela voltou da escola, ela também voltou amuada, né? A minha funcionária que tinha pego naquele dia, porque eu tinha que passar visita no hospital e tal, ela falou, Dani, ela estava realmente diferente quando eu fui perguntar para ela depois, né? Ela falou, ela não quis brincar, ela sempre fica esperando a irmã, brincando, correndo para lá e para cá, e ela ficou quietinha no meu colo. E isso me deixou mais preocupada ainda, né? Criança que não brinca, eu falo que é pior que criança com febre. Porque com febre é uma virose, pode ser alguma gripe e tal, mas criança que não brinca, opa, algo tem, né? E daí foi quando ela começou a reclamar a tarde toda de mais dores nas pernas, dores musculares, né? Começou a ficar mais quietinha e tal. E eu examinei como pediatra, né, da mesma forma que eu tinha já examinado na segunda-feira, exame físico sem nenhuma alteração. Na terça-feira, como ela tinha ido na escola, eu examinei, tinha um hematoma na coxa, né, um local não comum de pancada, né, que geralmente a gente vê bem ali entre a perna e o joelho, né, ali na região anterior da perna, entre o joelho e o tornozelo. O dela era mais acima, próximo da coxa, então não era muito comum um local ali para ser de brincadeira. Mas eu perguntei, filha, que hematoma é esse, essa mancha roxa? É que eu bati na quina na mesa da escola, da professora. Eu falei, tá, né, mas para ficar tão roxo, tão evidente assim, também já fiquei meio assim, mas eu pensei, deve ser, né, nós somos altas, deve ter sido isso mesmo, eu fiquei pensando. No dia seguinte, nesta madrugada, de terça para quarta, ela acordou na madrugada.
Foi isso que me chamou a atenção muito, porque ela acordou na madrugada não conseguindo pôr o pé no chão. Ela falou, eu não consigo no banheiro, eu quero levantar e eu não consigo. Então me chamou muita atenção isso. Obviamente eu examinei ela de madrugada, só tinha esse hematoma, não tinha nada que chamasse atenção, mas aquilo me fez, olha, no dia seguinte, se não melhorar, eu dei uma Novalgina para ela, claro, né, uma dipirona, desculpa. Acabei dando um remedinho, melhorou a dor, mas no dia seguinte pedi para não levar para a escola, para a gente observar. Ela continuou sem brincar, com piora progressiva dessa dor, que não melhorou, mesmo sem febre, quietinha, que foi quando, não, então vamos fazer o exame de sangue, né? Levei ela para fazer alguns exames, inclusive o hemograma, que quando veio à noite o resultado, né, que eu mesma abri ali, aquele 33% de blastos, que é muito indicativo já de leucemia, né, infantil, né, na criança. Então foi tudo muito rápido, ali foram 3 dias de sintomas comuns, né, de qualquer criança que brincou muito numa festa, no dia seguinte tem a dor, que em nenhum momento teve a febre, apareceu um hematoma, que também é comum na leucemia, né, mas que me fez, eu brinco, não foi nem tanto como pediatra, mas o meu instinto materno fez eu procurar que provavelmente tinha algo errado com a minha filha. Sim, porque se fosse na prática, assim, pela razão, né, investigar, de repente, não, enquanto, né, profissional, não seria o caso, assim, ainda de repente eu poderia esperar mais um pouco, pensar em algum quadro viral, que eu também pedi, né, eu fiz os painéis virais, que vieram negativos, porque eu pensei, pode ser algum quadro viral que está incubando, que está dando essa dor no corpo, essa mialgia, que é muito comum na influenza, né? Os quadros de gripe, dá muita influenza, dá muita dor no corpo, dor na perna. Veio o negativo, que me deixou mais angustiada, porque saiu antes do resultado, antes do hemograma, né? E porque eu estava torcendo que fosse algo viral. E realmente, quando veio o hemograma que confirmou ali que eu vi que eram os blastos, daí o meu chão abriu, né? Aquela coisa de quem recebeu um diagnóstico como era. Eu imagino. Aliás, eu acho que eu nem consigo imaginar, mas isso que eu ia te perguntar, tu estava em casa, como é que foi, assim? Porque nessa hora, tu tens os conhecimentos de médica, né? Tu tem ali toda a tua bagagem profissional e inseparavelmente, né, o sentimento de mãe, né? De olhar e pensar, qual é o prognóstico disso? Como é que foi, assim, tu olhar para aquilo naquele momento e já imaginar que teria muita chance de ser uma leucemia? Como é que, na prática, assim, tu conseguiu reagir naquela hora? Na verdade, quando eu abri, eu até olhei assim, porque eu passei o exame muito rápido, e eu vi que tinha uma plaquetopenia. Na verdade, eu vi a série vermelha, que vem, né, de anemia, hemoglobina, hematócrito, estava ok, não estava alterado. A parte do leucócitos também não estava horrível, estava ok, né, tinha um pouco assim um pouco de baixa de linfócitos, vamos dizer assim, parecia ser um quadro viral. E quando eu vim para baixo, que tinha a parte das plaquetas, estava um pouquinho baixo, assim, não mais 150 mil, né, a 400, dela estava 130 mil, muito pouco. Mas eu falei, nossa, parece ser um quadro viral. E quando eu subi, eu logo bati o olho e vi, assim, porque estava descrito embaixo, porque geralmente não vem descrito. Vem descrito se eles acham, né? Ou se vem descrito 0, blastos 0, né? Não dependendo do laboratório, às vezes eles nem liberam, né? Eles nem colocam, porque não foi encontrado, então, né, não colocam. Mas quando é encontrado, é descrito e vem logo embaixo, né? Com uma linha abaixo, assim, separada na parte do leucograma, dos leucócitos, 33% de blastos. E daí eu falei, nossa, meu Deus, né? E então, levei aquele baque, aquele susto. A primeira coisa foi entregar para Deus, né? Até me emociona, assim, porque eu acho que quando a gente recebe um diagnóstico, você vê aquilo, e é um laboratório meio de referência aqui em São Paulo que eu fiz, eu até poderia, se fosse um paciente meu, falar, vamos repetir o exame, vai que o laboratório está errado, que não bate com a clínica. Mas era minha filha, eu estava vendo sintomas ali, né, nela, tinha um hemograma alterado. Eu vi que o meu instinto de mãe sabia que tinha algo grave por trás, porque foi tudo muito rápido, assim, a evolução da dor, muito progressiva. E eu entreguei para Deus e eu falei, eu não vou dar conta sozinha, porque eu sei o que vem pela frente. Porque como pediatra, na residência de pediatria, a gente passa na sessão de oncologia, né, e é muito difícil. Né? A gente sabe que todo um tratamento aí dura 2, 3 anos, é complicado. Então, para mim, foi bem difícil mesmo.
O meu segundo intuito foi mandar um hemograma para minha colega de trabalho, porque eu tinha comentado com ela de manhã, e ela falou, não, Dani, imagina, você está pensando como tipo, você viu casos recentes de leucemia, que eu tinha feito alguns casos de diagnóstico diferencial de dores nas pernas, com hemograma alterado, e eram leucemias mesmo, né, que daí ela começou a acompanhar com oncologia. Então, ela achou que eu estava muito intuitiva, assim, muito, né, já sugestionada, né, mas ela realmente confirmou, né? Porque eu falei, gente, será que eu tô lendo errado, né? E ela realmente confirmou e eu chamei meu marido, expliquei pra ele. E eu falei, Pedro, blastos, ele o quê, né? Tipo, ele é leigo, ele é engenheiro. Ele falou, mas o que quer dizer isso? Daí eu falei, é câncer, eu não sabia, não sei o quê. E daí comecei a chorar, desesperada, né? Foi aquela loucura, porque a gente recebeu um diagnóstico que você sabe o que vem pela frente. Eu acho que é diferente de uma mãe leiga, que você só sabe que cai o cabelo, né? Por isso que eu digo, não dá pra dissociar isso, né? É um sentimento, né, muito de mãe, mas ao mesmo tempo muito consciente do que estava acontecendo, porque é uma profissional da saúde. A gente vive aquilo, né, como médica, a gente sabe do tempo ali do diagnóstico, dos tempos de internações. Só para você ter uma ideia, no dia seguinte, quando a gente foi para o hospital, porque isso já era 10, 11 da noite, né, eu já queria sair para o hospital, mas também não ia fazer diferença, porque eu sei que de madrugada ninguém faz nada e não era uma urgência, né, eu já conversei com alguns colegas, até com a própria médica da Laura, e no dia seguinte eu fui para o hospital, ela falou, não, vamos só às 7 da manhã, você já vai, já tem vaga garantida, vai lá fazer todos os exames, tudo bonitinho. Mas mesmo se eu não conhecesse ninguém, ia ter, porque, né, isso que eu quero deixar bem claro aqui, porque o diagnóstico de câncer é uma urgência, teoricamente, vai ter que internar e vai ter que investigar, mas quando a gente foi para o hospital, meu marido não levou a mala, né, e eu falei, não, Pedro, a gente tem que levar a mala, né? Mas por que não vai voltar hoje? Não, a gente vai ficar, tipo, quando você tem um diagnóstico interno, no mínimo umas 3, 4 semanas. Eu já sabia, então até só para você ver a diferença, né, eu já sabia que eu tinha que levar minha mala com as roupas dela, que a gente ficar mais de um mês internado, e para o leigo não, ele achava que a gente ia lá fazer exame e voltava. Então essa percepção de médico e de paciente é muito diferente. Eu acho que isso para mim foi também difícil, porque às vezes se eu não soubesse por trás, né, como um pediatra, o que essa mãe iria passar, talvez eu fosse mais tranquila de repente, não sei. Mas se de repente fosse descobrindo aos poucos, né? Então é muito difícil assim dizer o que é nesse momento, mas foi, né? E daí foi o que aconteceu realmente. No dia seguinte a gente fizemos todos os exames. Porque quando a gente tem um hemograma, a gente só sabe que é alguma coisa estranha ali, né? Provavelmente leucemia, que é o câncer mais comum da infância, mas você tem que saber o sobrenome dele, né? Então, a leucemia é linfóide ou mieloide, que é o sobrenome. É aguda ou crônica, que é outro sobrenome. Então, é isso que a gente tem que definir nesse início para poder ter os protocolos de tratamento, né? Para seguir. Não é algo que cai a ficha assim de uma hora para outra, que é possível se lidar de forma tranquila, porque realmente é uma chacoalhada de vida mesmo para todo mundo, super, né? Pra família. E eu comecei a falar sobre isso nas minhas redes sociais, porque eu percebi que é um tabu falar sobre o câncer, principalmente o câncer infantil, né? As pessoas têm medo de falar sobre isso. E muita gente acha que é uma coisa simples, que dá pra gente trabalhar, que dá pra gente voltar ao normal, tocar a vida, como todo mundo espera que uma mãe toque, mas não tem como, gente. É tipo a sua filha com câncer, ela precisa de você, né? Por mais que tenha o pai, o marido, eles precisam da mãe, né? É muito difícil, assim. Então, você realmente para tudo e você foca nela, e eu realmente compartilhei meus sentimentos, os meus desafios, que foram bem difíceis, né? Eu confesso que foi difícil até eu aceitar que era o câncer, né? Eu demorei para aceitar que ela tinha, mas eu sabia que ela tinha, a gente tinha que tratar, ok, mas aquela coisa do tipo de ter que se acostumar, sabe? E tanto que eu até comentava isso com a minha médica, eu falei, eu não quero me acostumar que minha filha tem câncer. Ela falou, Dani, você não precisa acostumar, não precisa aceitar, você só tem que vir aqui fazer o tratamento, né? Não pode abandonar o tratamento, que é o que a gente fala também para os nossos pacientes, não precisa, né? Não vai ficar revoltado com a doença, mas também não precisa ser a melhor amiga dela, mas você tem que chegar aqui e fazer o melhor para o seu filho. Pronto, né? Para combatê-la, não importa o resto. Combater. Porque não é fácil mesmo pra gente, é bem difícil, sim. E nesse processo das tuas redes sociais, Dani, como é que foi, assim, a recepção das pessoas? Como é que tu sentiu o acompanhamento mesmo das pessoas? Porque eu mesma te
conheci ali pelas redes sociais, né? Tô muito grata por ter aparecido um vídeo teu pra minha irmã, inclusive, pra minha irmã, que me mostrou, olha só, Mayara, que interessante e tal. E a partir dali eu, né, confesso que stalkeei todos os destaques e fui acompanhando todo o processo de tratamento, as questões que tu vieste relatando sobre as tentativas de medo da agulha e os teus próprios processos enquanto médica, enquanto mãe. E me chamou muita atenção. A partir dali eu não esqueci mais, assim, continuei seguindo e acompanhando e pensando, pô, como será que a Laura tá? E imagino que da mesma forma que eu fui, né, que eu senti isso por vocês, assim, sem conhecê-las, muitas pessoas devem ter sentido e se identificado, né? Foi, eu confesso isso, muita gente também fala que quando você tem um desafio, um diagnóstico, eu já até ouvi isso, né, de quando o barco balança, você descobre quem fica, né, nesse barco junto com você, né, porque quando tá todo mundo feliz, todo mundo fica próximo. Então você vê que amigos se afastam, né? As pessoas têm medo, não sabem o que vai falar para você, não sabem como se comportar, porque de repente aquele seu meio ali do dia a dia, né? Grupos de salas de WhatsApp, por exemplo, que você tem que sair porque te faz muito mal, você tá lá com a sua filha, já há um mês internada, chorando, com agulhas e com febre, e com riscos, e as crianças indo para a escola, ou elas recebendo convite de aniversário, né, para as festinhas do dia a dia, e a gente ali, né, naquele mundo que de repente é um mundo oncológico, né, um mundo de dor, de desafios e de medo, porque você não sabe o que vem pela frente. Os primeiros 2 meses são de desafios, porque é onde você precisa ter certeza que a medula entrou em remissão negativa para não ir para transplante ou para não ser mais grave, que vai complicar, e o risco de perder seu filho, né. Então é muito difícil, você realmente não consegue acompanhar, parece que a gente está em um mundo paralelo, né, que você não está ali. E quando eu comecei a falar sobre isso nas minhas redes sociais, eu confesso que eu recebi muito apoio, até de pessoas virtuais que eu nunca conheci na vida, orações que chegaram até mim, pessoas que rezaram por mim, pela minha filha, sem nunca, né, ter me conhecido. E às vezes mais perto do que aquele amigo do trabalho, aquele amigo da escola, né, um vizinho. Então, assim, eu fui mais acolhida, né, quando você fala para um desconhecido, parece que... Mas eu entendo isso, porque a gente não foi educado, né, ou a gente não aprende a lidar com a dor do outro. Então, cada um reage com a dor do outro. Você não sabe, né? De repente, você tem uma filha feliz, né? Que está sempre saudável, que está sempre nos churrascos, nas festas, e de repente você está com ela internada no hospital durante 2, 3 meses. E esses amigos, o que eles fazem? Não tem, né? A gente também não sabe lidar com aquilo, né? Com a ausência do outro. Então, eu entendo, né? Eu acho que quem ficou, era para ficar mesmo, que eu acho que é importante isso, que a gente faz esse filtro natural, né, ganhei muitas amigas novas, virtuais inclusive, né, quando vocês vierem a São Paulo, de repente a gente pode até se conhecer. Sim. Com certeza a gente se conhece, encontrei muitas amigas virtuais, mães de pacientes com câncer, mães com câncer, ou até avós, né, que se seguem a Laurinha e seguem a mim, porque eles se inspiram na gente, na nossa força, no modo de encarar a doença, né. Então, falo a verdade mesmo, que eu odeio o câncer, né, que o tratamento é chato, é ruim, mas a gente tem que encarar e tem que agradecer ao mesmo tempo, porque ele está trazendo a minha filha de volta, a quimioterapia, o tratamento. Então, assim, eu acho que não romantizar, mas também não ir pro fundo do pulso, eu acho que tem aquele equilíbrio, né. Isso, justamente essa tua leitura foi o que me chamou a atenção, assim, porque a ideia não é vir falar, nossa, que bacana conhecer pessoas e esse tempo no hospital, lembranças positivas, não é isso também, não dá pra romantizar, mas e assim, que infelizmente a gente precisa falar sobre isso porque existe. E aí, o que a gente pode fazer diante da existência é falar, conversar sobre isso, levar informação para que os casos sejam diagnosticados mais cedo, que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam entendidas, que compartilhem também os seus sentimentos, porque como tu comentaste, né, tu se sentiu entendida por outras mães, né? Isso, que passaram também por isso, inclusive, né? Algumas que conversaram comigo, que já tinham passado, que já estavam lá na frente com a alta, ou já estavam na manutenção, ou que estavam vivendo no mesmo barco, ou até mães que nem tinham filho
filhos com câncer, mas entenderam a minha dor, né? E compartilharam comigo. E esse compartilhamento também traz um quentinho pro coração, né? Inclusive, quem for te ouvir agora vai entender. Por isso que eu pedi para vocês se apresentar, assim, sobre falar quem vocês são, como é que é a dinâmica da família de vocês, para que as pessoas entendam que são pessoas reais, né? Que são seres humanos que passaram por aquele momento em que o chão se abre e que depois, aos pouquinhos, tem que ir voltando para a terra, tem que ir agindo, para que se conecte com isso, assim, né? Com essa realidade, que não é a que a gente gostaria que fosse, mas que é possível de encarar da melhor forma possível dentro desse cenário, né? É isso mesmo, porque às vezes a gente acha que está muito longe, né? Que o câncer não vai bater na nossa porta, ou que acontece só com aquela pessoa que não se cuida, aquela pessoa que fumou a vida inteira. E isso é um mito, né? Porque a gente sabe que o câncer infantil ele não tem relação com os fatores ambientais, né? E eu ouvi muito disso de mães, eu não tive essa culpa, mas eu ouvi muito de mães que tiveram filhos com câncer e falaram: ai, será que foi porque eu não amamentei? Será que foi porque parto cesárea? Será que foi porque eu dei miojo uma vez na vida? Ou ele come, eu mandei um pacote de bolacha que eu não tive tempo de fazer um lanchinho na hora do recreio, né? Por tal da culpa materna. Não, a culpa não é da mãe, né? É uma mutação que acontece. Pode acontecer com a minha filha, como aconteceu. Pode ser com a vizinha, né, da esquina, pode ser com uma menina lá do Pará, né, uma de baixa renda, de alta renda. Então é um câncer infantil, é um câncer mais, a leucemia, né, especificamente a LLA, que é a leucemia linfóide aguda, é o mais comum da infância, né. Então pode acontecer com qualquer um e não está associado com fatores ambientais, né. Não é uma anemia que virou leucemia, como muita gente tem esse mito. Então esses assuntos que eu tento levar para as redes sociais, até para a gente poder desmistificar um pouco isso, né? Tirar essa culpa da mãe, já que é tão grande. Já é, Daniela. E como é que tá sendo o tratamento da Laura? Como é que foram as fases do tratamento até aqui? Isso. Então, o tratamento da Laura, a gente fez o diagnóstico no dia 9 de março, né, de 2023. Ela teve os primeiros 2 meses da fase de indução, que é uma fase em que a gente faz quimioterapia mais intensa, que eles chamam de quimioterapia vermelha, que o objetivo é justamente a gente acabar com as células cancerígenas aí que estão se multiplicando muito rapidamente na medula óssea, né, e esse é o objetivo, a gente entrar em remissão, né, em que essa medula se apresente negativa, né, com essa proliferação aí errada, justamente para a gente ver se está respondendo ao tratamento inicial. Então, eles são cruciais, né, nesses primeiros 2 meses. Caso não tenha resposta, né, ou o câncer volte ao longo do tratamento, é indicado o transplante de medula óssea. Então, é um pouco diferente do tratamento do câncer na infância e dos adultos, por exemplo, né? Em que muitas vezes adultos é até mais agressivo esse tipo de leucemia que a Laura teve, que é a leucemia linfóide do tipo aguda, né, do tipo A, que é a LLA. E ela seguiu, graças a Deus, ela respondeu ao tratamento e ela seguiu para as próximas fases, que foram as de consolidação, que é uma fase também de quimioterapia intensa, só que um pouco mais fracionada, né, um pouco com intervalos assim leves, em que você faz uma quimioterapia intensa com intervalos de quimioterapias um pouco mais leves, para você ter a garantia de que nenhuma célula remanescente neoplásica, né, de câncer ainda esteja no corpo da criança. Depois dessa fase, nós entramos na fase daí de manutenção, né? E depois entramos de novo com fases de reindução para ter certeza que o câncer não está voltando, né? Ter certeza que a criança está bem. E a fase depois de mais 2 manutenções, que é a manutenção 3 e 4, em que a Laura está nessa manutenção atual, que é a manutenção 3, que ainda recebe quimioterapia no líquor na medula, né? Que é para proteger o sistema nervoso central aí de qualquer célula neoplásica, né? De câncer. Nesse sentido. E a próxima fase, que provavelmente no próximo ano, que é quando ela só recebe realmente a medicação oral, que ela já faz uso, mas não precisa entrar no centro cirúrgico para fazer essa medicação, e continua com a quimioterapia ambulatorial 1 vez por semana. Certo. E pra ti, assim, como é que foi como mãe, né, e como também profissional de saúde, passar por esses momentos de internação com ela? Porque como tu tinhas comentado, né, um mergulho realmente nesse mundo oncológico, né? O sentimento, eu acredito que seja, a vida tá passando lá fora e aqui dentro nós estamos nessa batalha, né? Isso, é isso mesmo. Eu falo que é um momento que você tem que parar, né, não olhar para o lado,
Eu falo que é olhar para cima, né? Olhar para Deus e olhar para o chão, de você seguir em frente no teu objetivo, né? Então, eu comparo muito com o tratamento com uma escalada, né? Aquelas pessoas que vão escalar o Monte Everest, por exemplo. Ninguém vai sobe direto, a gente tem que ter pausas, né? Então, você faz a primeira fase, você vê se a criança está bem, para seguir para a próxima fase. Por isso que tem o lema da oncologia, que é um dia de cada vez, né? Um passo de cada vez, né? Uma fase de cada vez, um ciclo ali de cada vez. Porque são tratamentos realmente muito intensos, mas que você tem que atingir aquele objetivo de dar um platô, de que está bem, que deu uma estabilizada para seguir para a próxima fase, né? E você entender como uma escada mesmo, porque se a gente olha para o tamanho da escada, né, quando a gente olha lá no início, que são 2, 3 anos de tratamento, a gente realmente fica em desespero. A gente fala, não vou dar conta, não vou conseguir, é muito difícil, né? Será que a mãe se desespera, porque a gente sabe que a criança também tem os seus momentos ruins, as náuseas, os vômitos, né? Pode fazer febre, fica com a defesa de imunidade muito baixa, então não está sempre bem, né? Às vezes está prostrada, está com dor no corpo. E a gente está ali indo para o hospital, cansaço, né? Então, você tem que focar naquele momento, naquela fase, de terminar aquela fase. Porque quando você vê, você já está lá na metade, né? No meu caso, eu estou na metade aí da escada, do monte, para chegar no pico final, que é a cura, né? Definitiva, que eu falo. Então, eu acho que é isso, a gente encarar como fases, né? Não encarar como um projeto inteiro, assim, grandão, porque senão você realmente, você vê o tamanho e você desiste, você fica cansada, você começa a ter... Você não consegue ver aquela luz, né, ainda. Angústia, insegurança. Então, quando você faz a fase, corta em pedacinhos esse objetivo do tratamento, fica mais fácil de você entender que é possível vencer cada etapa, né? E esse é o objetivo nosso, né? E nesse processo, claro que assim, o teu sentimento vendo ela precisar encarar um tratamento que muitas vezes é dolorido, é dificultoso, é um sentimento assim de que gostaria de poder fazer algo a mais por ela, né? E eu acho que isso as mães compartilham entre si também, né? Esse sentimento de querer fazer algo além. Com certeza, porque como você comentou, né, será que eu como médica é um olhar diferente de como mãe? Na verdade não, meu olhar era totalmente como mãe, eu estava ali como mãe mesmo dela, né, eu não interferia na conduta, eu seguia exatamente o que os médicos falaram, né, mas assim, por outro lado, como médica, eu conseguia ver alguns processos que poderiam ser melhorados, né. Às vezes nem da parte médica, às vezes da parte ao redor, né? Por exemplo, um cuidado, às vezes chegava o suco quente pra gente na internação, né? Ou vinha aquela comida com um cheiro muito forte, a criança já estava nauseada. Então, alguns detalhes que isso poderia amenizar, né? Ou, por exemplo, como são dias e dias de internações, às vezes até semanas ou meses, né? Até ter sugestões de passar uma caixa mágica, uma caixa com brinquedos, com livros, para a criança poder escolher um brinquedo, porque muitas vezes os pais esquecem até, saem correndo, esquecem de levar um brinquedo para a criança, para brincar, para interagir, porque tem momentos que você não pode sair para o hospital, não pode ir para brinquedoteca, para a escola aí que tem no hospital, mandar, né, a classe hospitalar, e você fica só naquele momento. Então, às vezes, tem um diferencial para o olhar da criança. A criança, ela gosta de brincar, a criança é lúdica, né, eu acho que tornar um processo mais lúdico é mais interessante, né, e até mais leve, porque eu acho que um cuidado também para a mãe, né, uma massagem, né, no nosso hospital às vezes passa uma senhora que faz reiki na gente, né, aquelas imposições de mães, então energias, né, ou oferecer uma música, né, uma caixinha de música para a mãe poder ouvir, às vezes não tem um celular que funciona, né, ou um canal de televisão, né, a gente conseguiu com a Laura, ela gostava especialmente de um canal de televisão específico, de uma rede paga, e a gente conseguiu que o hospital liberasse aquele canal para ela assistir os desenhos dela preferidos, porque são horas e horas, né? Eu sei que tem mães que levam vídeos, videocassete, né, que antigamente falava, assim, ou videogame para os meninos, né, para ficarem brincando, porque realmente assim, é o tempo não passa, você não pode pensar na doença o tempo inteiro, né, você tem que transformar em muito lúdico. Isso foi muito gostoso com a Laura, a gente fazia muitas brincadeiras de imaginar que a gente estava indo na cama do hospital que sobe e desce, né? Eu falava que era um avião, que a gente ia tomar um café agora, sei lá, ia pra Disney, ia brincar na Europa, ia na praia,
praia. Então a gente olhava para a janela, né, que a gente via que tentava adivinhar de manhã se o dia estava com sol, se estava com chuva, né? Vinha os passarinhos brincando, a gente já brincava com os passarinhos, porque você tem que entreter a criança ali, né? E eu, como pediatra, eu digo, né, disso tudo que eu mais aprendi é que, além de entreter a criança, você tem que cuidar da mãe, né? Porque a gente hoje se fala muito no cuidado com a criança, de salvar a criança, né, de que ela não morra, mas a gente esquece que toda a família é impactada pelo câncer, né? Seja os irmãos que estão em casa, o marido, muitas vezes as mães são abandonadas por maridos que não aguentam, né, o sofrimento, o relacionamento já estava indo mal e às vezes uma doença grave no filho é um gatilho, como a gente vê em outras especialidades também, não só na oncologia. Então é muito difícil para aquela mãe, né? E eu acho que o apoio para a mãe é fundamental. Ela tem que, antes de trazer a psicóloga para a criança, tem que trazer a psicóloga para a mãe, né? A mãe tem que falar sobre o que ela está passando ali, pelo sentimento dela, porque a criança é um reflexo da saúde mental da mãe, de como a mãe encara esse tratamento, né? Então, eu acho que é esse olhar mesmo de a gente pensar no todo, né? E não só ali na quimioterapia e nos processos médicos, né? E a tua própria experiência, né, com certeza vai contribuir também, não só no hospital, né, que vocês fazem o tratamento, mas tu vinhas comentando que tem esse desejo de levar esse teu relato, essa tua experiência, para que mais pessoas possam entender do teu ponto de vista, né, e que a tua contribuição realmente possa chegar em outros serviços de saúde que possam fazer diferente, né? Isso mesmo, com certeza, assim, se as mães pudessem ser mais ouvidas, né, claro que eu tenho o meu olhar médico também que me ajuda muito, mas eu tenho certeza que se fizesse um questionário para a mãe, para perguntar o que poderia ser melhorado nos hospitais, nas enfermarias, ou até mesmo no setor ambulatorial, né, de quimioterapia, que essa mãe vai, o que poderia melhorar para amenizar um pouco o sofrimento da família, para a criança, eu acho que isso é fundamental, né. Eu sei de hospitais oncológicos aqui em São Paulo, que eles ouvem a criança, ouvem a mãe, então às vezes chamam a manicure para a mãe, porque obviamente a gente não lembra da gente, a gente não se cuida nesse período, né, a gente só quer saber cuidar ali do filho, então às vezes um cuidado diferencial que pode trazer um sorriso numa mãe, né, uma criança que, por exemplo, gostava de um tipo de sorvete específico e que toda a equipe ali de imunização conseguiu trazer aquele sorvete para a criança, né? Então eu acho que é ser flexível, né? Porque a família já sofre tanto com a doença, com o diagnóstico, com o período de internação, de isolamento, de afastamento dos amigos, que eu acho que o hospital tem que ter esse olhar, né, para a criança e para a família doente ali, que fica tanto tempo, né? Não é uma simples internação, uma cirurgia de apendicite que tira o apêndice e vai embora e nunca mais volta. A gente vive ali durante 2, 3 anos, né? Acaba sendo a nossa segunda casa, muitas vezes. Dani, por falar em flexibilidade, eu vi lá na tua página também que vocês comentaram bastante, assim, sobre as diferentes formas de encarar algumas situações, como, por exemplo, o medo da Laura de injeção. E vocês foram tentando diferentes abordagens para até, né, de repente chegar em algo que pudesse colaborar com ela. E queria que tu compartilhasse só um pouquinho com isso, assim, para que as pessoas entendessem que cada um tem a sua dificuldade, né, mas que é possível tentar encontrar esses outros meios que de alguma forma possam amenizar, né? Com certeza, eu acho que foi um grande desafio para mim durante o tratamento, foi esse medo de agulha que a Laura tem, assim como qualquer criança, né? A gente fala que a criança, ela tem realmente, né, esse medo de agulha, até adultos têm, né, que quando vão fazer um exame de sangue pode até desmaiar, tudo. Então, para a gente foi realmente um desafio, porque apesar de ela estar com portocate, né, ou com pique, que é aquele catéter que fica no braço, né, durante o tratamento, ela teve uma complicação que foi a trombose, né? Ela teve um pequeno trombo no sistema nervoso central, né? E ela estava com muita dor de cabeça, e a gente fez a ressonância e confirmou, e ela precisava usar um anticoagulante, né, uma medicação subcutânea na barriga durante 2 vezes ao dia, aí pelo menos aí por 3 meses. Então foi uma época muito difícil pra gente, porque a gente teve que encarar, né, como criar estratégias para que a sua filha precisava de um medicamento que você sabia que era importante para ela e que você não podia simplesmente dizer, não vou dar porque a minha filha tem dor, né? Então, assim, a gente teve que procurar estratégias. Então, foi quando eu comecei a estudar cada vez mais a respeito sobre a dor, né? E eu vi que a gente tem que estimular os 5 sentidos. Então,
Ela tinha uma pedrinha mágica que ela segurava para dar força. A gente tinha um massageador, colocava o gelo no local também, porque, né, tinha um contato ali da temperatura, né? Tem estudos que falavam para você dar um pirulito para a criança chupar na hora que ia ser funcionada, porque daí o cérebro está estimulando outras áreas, não vai ficar focada ali na dor. Ou, por exemplo, luzes, né, que a gente comprou, eu fiz um post que eu mostrei as técnicas que eu utilizei, né, as pomadas anestésicas também, para poder ajudar com todo o contexto, né? Então era um robôzinho desses assim, tipo baratinhos de feira, né? O livre mercado chinês, como se fala hoje, e que tinha luzes, né? E que ela ficava olhando as luzes, então distraía ela e ela escolhia a luz que ela queria, podia ficar apertando no controle remoto. Então foram várias estratégias que a gente fez, que a gente conseguiu vencer, né? Às vezes até dar de madrugada, sem ela estar consciente, né? Acordar ela de noite, na madrugada, e dar a aguinha nela na barriguinha, para ela não sentir e então foram estratégias que realmente foram bem difíceis. Antes da subcutânea, não, eu acho que foi depois, né, que ela fez a trombose em junho. Quando foi em julho que a gente colocou o Portocat, que também tinham que fazer funções assertivas, foi bem difícil também para mim, porque não acertaram de primeira, né, e eu tive que ouvir da equipe de saúde que podia ser porque a mãe era médica, que a mãe estava passando ansiedade para o grupo, porque o cirurgião escolheu o Portocat muito pequeno, e ninguém admitia ali que o erro era da técnica, né, que não conseguia acertar ali a punção da minha filha de forma correta. Então, isso me deixou realmente muito angustiada e chateada, porque a equipe não ouve a mãe, né? Aquela coisa no sentido de não ouvir a mãe, né? E, inclusive, colocando a culpa na mãe, que isso também acontece muito hoje nos serviços de saúde, de falar que a mãe é louca, a mãe é pirada, ou a mãe que está deixando todo mundo nervoso, né? E a gente fica realmente nervosa, né? Você está ali com um filho com câncer, que tem que ser pulsionado, ela chora de dor, porque ainda erram 2, 3 vezes seguidas, você vai pirar mesmo, né? Eu acho que até fui educada, porque eu optei por sair de cena, e o meu marido assumiu as funções ali por um mês, e deram certos, e graças a Deus passou, mas foi realmente bem difícil, assim, não foi fácil. Muito desafiador, né? E aí, claro, sendo profissional da saúde e inevitavelmente sabendo de como é que funciona esse processo, acaba envolvendo um pouco mais ainda de nervosismo e de expectativa que desse certo, né? De como é que poderia acontecer. Dani, tu tinhas comentado também sobre de olhar para cima, né? Olhar para Deus, colocar nas mãos de Deus. Qual foi o papel, assim, da espiritualidade de vocês, da tua família, da tua filha mais velha, da Júlia, do teu marido, diante desse cenário? Eu acho que é isso. Quando você tem um diagnóstico, né, que recebe ali um diagnóstico que muda com a sua vida, assim, né, principalmente com o seu filho, você tem que entregar. Porque a gente não tem o que fazer, né? Aquela coisa que a medicina, a gente como ser humano, como médico, a gente vai no nosso limite. Mas a gente tem que acreditar que existe uma força superior, uma energia, né? Que seja Deus, seja outras religiões, espiritismo evangélico, né? Ou o santo que você confie. Mas você tem que acreditar e confiar que vai dar certo. Porque isso mexe com a sua energia, mexe com a sua mente, né? A questão de ser positiva, de que vai dar certo, que vai confiar. O impacto na família é muito importante, muito intenso, né? Eu deixava a minha mais velha na escola, a outra ia para o hospital comigo, né? A mais velha sentia falta da irmã na escola, ela disse que as amigas na hora do recreio vinham abraçar ela e de repente ela não via a Laura vindo abraçar mais, a Laura estava no hospital, né? Então, para ela também foi muito difícil, para uma menina de 11, 12 anos passar pela ausência da mãe, da irmã naquele momento, né? Tão intenso, né? Por mais que eu trocasse os turnos com meu marido, mas a gente estava realmente com a saúde mental abalada, né? A gente fica meio pirada, assim, meio maluca, meio triste, claro, tem momentos que chora, né? E eu coloco isso abertamente nas suas redes sociais, inclusive eu lembro de que eu fiz até um post de que não está tudo bem, né? Porque às vezes as pessoas elas se perguntam, tá tudo bem? E ninguém está pronto para a resposta, não está tudo bem. Todo mundo quer que responda, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tchau. Mas quando você não tá tudo bem, você tem uma filha ali, né? Você parou sua vida, né, com aquilo. E realmente assumir que não está tudo bem.
Não tem problema você não ser forte o tempo todo. Você vai ter momentos que você vai estar triste, vai chorar, e vai ter momentos que você vai ter que levantar e seguir em frente, né? Que tem toda uma família ali com você. Então, eu acho que a força divina nos ajuda muito nesse sentido, de você confiar em Deus, né? Eu não fui daquelas que muita gente se revolta com Deus, né? Que fala, ai, Deus me esqueceu, com raiva, né? O que não creu. Ao contrário, eu acho que aumentou muito a minha fé. Eu acho que me deu muita força nesse sentido e de confiar, né? Então, orações na madrugada, né? Orações para Maria e agradecer, né? Pelos pequenos momentos ou pequenos milagres, porque você não pode esperar para agradecer quando você chegar lá no topo da montanha que a cura deu definitivo. Você tem que agradecer, opa, deu certo uma punção, ai, que bom, hoje o exame tá bom, né? Para poder fazer a quimioterapia ou não, como a Laura às vezes comemorava que o exame estava ruim, que não era para fazer químio, e a gente saía dali da químio e ia para o parque brincar, ou ia tomar sorvete, a gente não ficava triste ou frustrada. A gente agradecia pelo que dava certo e também pelo que não dava dando certo, né? E aproveitar e olhar para aquele momento que deu errado, né? Hoje eu posso dizer que aquele momento de raiva, que não raiva da doença em si, mas que eu não queria aceitar, né? Não raiva de Deus, mas raiva da situação em si, né, de ter uma filha com câncer. Às vezes até agradeço, que eu falo que foram os momentos assim que mais fiquei com a minha família, né, que aumentei a minha fé, que talvez se não fosse esse fato, eu ia continuar, claro, né, eu sou católica, eu ia continuar tendo a minha fé, mas não desse jeito que eu sinto hoje, né, de acordar, olhar um dia com esse olhar diferente de quem passa por um processo tão difícil como esse. É um avivamento também, né? Um avivamento dessa fé e de ver os pequenos milagres que acontecem, isso, né? Todos os dias, agradecer, às vezes só você acordar, abrir o olho e ver que você está em casa, né? Que você não está lá no hospital, na parede do hospital. Eu lembro até hoje, um dia desses, quando você está vendo os vídeos, né? A gente tem muitos vídeos assim, que eu falei, nossa, dá para fazer uma minissérie de tantos vídeos que eu tenho aqui. Um da Laura comemorando que era a primeira vez que ela tinha tirado o pique, que ela estava livre, né, que não estava com medicação. Ai, meu primeiro café da manhã sem estar presa nessa, com a mangueirinha, né, do catéter. Então, para ela comemorava tanta coisa simples, porque eu, como mãe, não ia comemorar, né? Então, não vou esperar para comemorar daqui a 3 anos, né? Eu acho que a gente tem que todo dia agradecer, né? Seja estando com saúde ou não, a gente tem que estar sempre grata, né? E agradecer. É uma das dicas, uma das lições, né, para quem nos escutar. E pra gente ir finalizando, Dani, quais as dicas, assim, o que tu gostaria de... Não é nem dica, eu acho, né, mas o que tu gostaria de dizer para as mães, para as famílias, para os pacientes, ou até para os profissionais de saúde que estão nos escutando, que podem vir a nos escutar, como a partir da tua experiência? Eu acho que o que eu mais aprendi com todo mundo, isso primeiro é o instinto materno, né, que eu sempre fui muito fã, porque eu acho que a gente tem que ouvir a mãe. Nenhuma mãe acorda às 3 da manhã com febre, com seu filho de madrugada e vai para o hospital porque é louca, porque quer. Porque ela sentiu que algo está diferente, porque ela preocupou, né, então eu acho que ouvir isso, né, não achar que está exagerando, mesmo que seja só uma febre, mas para ela é uma febre, é o filho dela. Então, eu acho que isso é respeitar o sentimento de cada mãe e você, como profissional de saúde, investigar, acolher e acalmar, né? Eu acho que isso é importante dos sinais precoces, né? Como a gente comentou, do diagnóstico de câncer ou de outras doenças que sejam, tudo que é muito rápido, que consegue um diagnóstico rápido, tudo flui melhor, né? O tratamento, a resposta ao tratamento. Então, eu acho que primeiro é isso, tanto o profissional de saúde como a mãe, confiar no instinto materno. O segundo é você acreditar que você consegue, que você tem forças, né? Como eu coloco muito lá, que a gente vai para o fundo do poço, né? E vai abrir lá o chão e vai ter mais outro buraco, depois vai ter outro buraco, parece que você nunca mais vai ter buraco, mas lá no último tem um trampolim que te volta e joga para cima de volta, e você sai confiante, sai feliz que vai dar tudo certo, né? E mesmo que não tenha dado, eu acho que tudo tem um motivo, né? Nesse mundo para a gente estar, e como eu comentei, agradecer pelas coisas ruins, as coisas boas, o dia a dia, né? Agradecer pelo café, pelo sinal verde que abre na hora que você deseja, no trânsito, né? Pela saúde da sua família e por uma viagem, né? Por tudo que você... Ó, quem apareceu aqui. Olá, Laura. Laurinha. Acho que ela não estava sabendo. Vem aqui dar um oi.
A gente tá falando sobre você. Vem dar um oi aqui, filha. Ela pode aparecer? Pode, imagina, se ela quiser, se ela ficar à vontade. Tem que mandar um beijo. Oi, Laurinha. Tá linda, tá com vergonha. Hoje ela tá com vergonha. Mas eu acho que é isso, é essa experiência que a gente leva, né? De a gente poder agradecer por tudo, né? Nessa vida, porque eu acho que se a gente tá aqui, tem algum motivo, né? Como eu comentei, eu acho que isso aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer outra pessoa, mas eu acho que a gente ressignificar essa dor, né? Eu falo que quando vem um pensamento negativo, de você colocar 10 positivos em cima, né? Porque as mães têm muito medo depois, né? As mães oncológicas ou as mães que têm algum filho com uma doença mais grave, e se voltar, né? E se a doença voltar? Você não tem que pensar isso, você tem que, se esse pensamento vier, você coloca, e se a gente estiver viajando, a gente estiver feliz, a gente estiver numa praia, estiver na pracinha tomando sorvete, né? Não tem que pensar que o câncer voltou, você tem que ver sua filha feliz, lá na frente, casada, com filhos, vocês rindo disso tudo. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar, sempre pensar lá além, com a criança com a saúde. Então, até durante a internação eu tive muito esse trabalho de tentar pensar, de imaginar a gente na nossa rotina do dia a dia feliz, reclamando que acordou cedo, né, que tem um monte de coisa para fazer, porque até a rotina a gente sente falta, né, e eu acho que isso que é o principal, ressignificar a dor, né. É um ressignificar mesmo, né? De dar valor, de repente, para aquela semana cansativa de escola, de trabalho, e que muitas vezes a gente, enquanto ser humano, acaba, né, reclamando ou deixando de lado ou não dando o valor necessário. Daniela, mais uma vez agradeço muito o teu aceite, a tua participação conosco. Parabéns pela forma como tu traz esse assunto nas tuas redes sociais. A gente vai continuar te acompanhando. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para o pessoal também te acompanhar lá no teu Instagram. E a gente vai contar aqui também nos outros podcasts muito boas notícias com relação ao tratamento da Laura, com certeza. Com certeza, eu fico, nossa, que nem eu falei, se deixar eu fico aqui o dia inteiro falando, porque é um tema que eu adoro, que é a minha vida, né, hoje, falar sobre isso, e como profissional de saúde também ajudar as famílias, compartilhar a dor, falar que toda mãe sofre, independente se é médica, se não é, né, eu acho que o sofrimento é inerente ao tamanho do amor, né, que a gente tem pelos nossos filhos. Se pudesse, ficava aqui até amanhã realmente falando e tirando dúvidas e ouvindo as tuas experiências, porque é algo realmente inspirador e que traz muito a contribuir realmente com essa nossa batalha. E que bom que a gente se encontrou e que tu teve esse aceite, esse carinho conosco. A gente agradece muito e não vai esquecer disso jamais, tá? Deixa um beijão aí pra Laura também, pra Júlia, pro teu esposo, e que vocês sejam aí muito felizes e consigam seguir esse tratamento aí com a maior leveza possível, com muitas bênçãos. Amém, obrigada, um beijo a todos. Beijão, Dani. Pessoal, você que está acompanhando aqui com a gente, compartilha também com amigos, vizinhos, colegas que possam nos ajudar a espalhar essa mensagem realmente de abordar o assunto, né, o câncer em crianças e adolescentes da forma mais respeitosa, mais leve, otimista possível. A gente quer contar com vocês nessa batalha. Acessem também o site da Casa Guido, lá onde a gente tem muitas informações sobre todos os serviços que a Casa Guido presta para crianças e adolescentes de todos os 45 municípios aqui da nossa região que são diagnosticados com algum tipo de câncer e são acompanhadas por profissionais, por multiprofissionais, né, ao longo do seu tratamento. É um trabalho que vem sendo aprimorado a cada ano e que promete aí avançar e conseguir, né, a gente espera conseguir avançar também nos diagnósticos precoces e melhorar a qualidade de vida, salvar vidas, todo esse processo que vocês já sabem. Eu conto com vocês para nos ajudar a levar essa mensagem adiante. Espero vocês no próximo episódio do nosso GuidoCast.